Com a paz do Senhor, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquei surpreso porque antes de entrar já fomos ministrados aqui, rapaz, que coisa abençoada. Já recebi muito de Deus aí através do casal, as ministrações aí, citando até estatísticas, e isso é bem verdade. E a gente fica feliz realmente por olhar e ver muitos casais aqui, alguns jovens, outros menos jovens, mas nós temos muitos casais aqui que realmente vieram, eu tenho certeza, com o coração aberto para receber muito da palavra do Senhor. Por mais que eu não tenha tantos anos ainda de casado, eu tenho certeza que o que Deus fez na minha vida vai servir de aprendizado, experiência também para muitos de vocês. Então, para mim, para minha esposa e para o meu filho, é um privilégio realmente estarmos aqui mais uma vez em Itapipoca. É uma igreja tão amada, com pastores tão amados, e com pessoas assim tão maravilhosas como vocês. E o desejo do nosso coração é que realmente vocês possam, nesse momento, se concentrar na palavra de Deus, tirar todo o sofisma, abrir o entendimento, para que vocês possam sair daqui com o relacionamento edificado, sair daqui totalmente diferente de como chegaram, e que esse seminário, né, essa imersão em finanças, ela possa trazer muitos frutos para a vida de vocês. Hoje nós estaremos falando para casais, voltado mais para casais. Amanhã teremos mais 2 palestras também, 2 ministrações voltadas na área de mordomia, na área de finanças. E teremos também um culto de celebração muito abençoado. Então já convidamos vocês para também voltarem amanhã, domingo, para receber mais de Deus. Sabemos que o assunto de finanças, ele é um assunto um pouco complexo, né? Às vezes é um pouco difícil de falar da complexidade que é, até porque o próprio Jesus, ele falou na sua palavra, ela tem mais de 2.000 versículos falando sobre riquezas e dinheiro. Então daí nós sabemos a grandidade, da preciosidade que é e da importância que é esse tema. Então eu quero realmente pedir que você abra o seu coração para receber dessa palavra. E na nossa caminhada cristã, minha e da minha esposa, como eu falei, nós temos pouco tempo de casado, de 17 agora nós vamos fazer 9 anos de casado, e nesse pequeno período de tempo nós já aconselhamos muitos casais, inclusive casais que têm bastante tempo aí de caminhada e passam por situações um pouco complicadas, e na grande maioria das vezes nós chegamos a entender que a raiz do problema não são as finanças. Muitos dos casais que nos procuravam, até para resolver assunto financeiro, para ajudar nessa área, a raiz do problema não eram as finanças. Eram falta de comunicação, falta de flexibilidade, e a gente quer tratar um pouco desses assuntos aqui. Então, para que nós possamos entender que talvez, eu não sei como está a sua situação hoje, entre você e sua esposa, mas às vezes vocês estão passando por situações que acham que realmente é só problema financeiro, mas ainda não. E eu espero que o Espírito Santo possa lhe dar esse entendimento de que muitas das vezes as finanças é a ponta do iceberg, mas a gente tem por baixo ali muitas outras coisinhas que precisam ser moldadas. E aí eu espero do fundo do meu coração que você possa estar realmente com o coração aberto para receber. Tá bom? Falando um pouco das estatísticas que foi dita aqui, eu gosto muito. Esses dias eu peguei uma informação que, gente, quase 80%, 79,5% das famílias, dos casais, chegam no fim do mês ainda com dívida para pagar. Então, se fizermos uma pequena contabilidade aqui, de cada 10 casais, 8 ainda têm dívidas para pagar no fim do mês. Não consegue fechar a conta. Somente 2 que está com as contas enxutas. Então, isso é o endividamento do brasileiro muito alto. Para ser exato, é 79,5%. A estatística foi feita agora um levantamento pela, acho que a CNC, Confederação Nacional do Comércio, foi feito agora em outubro de 2005. Então é um dado muito recente. Então daí nós vemos o problema a qual temos que enfrentar dentro das igrejas, fora da igreja, nível de economia, porque sabemos também que vivemos num país que é difícil. E quando nós temos um salário mínimo, às vezes, para sustentar uma família, a gente não vive, sobrevive. Porque a situação não é fácil, com a carga tributária tão alta. Mas, com ferramentas, com princípios da palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua vida, o seu relacionamento, a sua família, vai ser totalmente moldada. Então, eu creio que nós sairemos daqui com a metanoia
e sairemos daqui totalmente transformados e com uma visão diferente até do quesito dinheiro. Amém? Então, gente, a maioria dos conflitos, como eu falei, conjugais, ele não nasce em grandes pecados, ou não é simplesmente só por conta das finanças, mas ela nasce muito pela falta de alinhamento. Muitas das vezes o casal até ora junto, mas não se comunica em casa. O casal até vem para a igreja, louva, adora junto, mas não para em casa para planejar nada. O casal muitas das vezes oferta, dizima na igreja, mas não tem o controle financeiro, não tem um orçamento pessoal e está endividado dentro de casa. Então, por isso que muitas das vezes os casais têm uma falta de alinhamento e uma falta de comunicação muito grande. E a Bíblia, ela não espiritualiza essa desordem. Quem espiritualiza essa desordem somos nós. Muitas das vezes estamos passando por situações difíceis e dizemos o quê? Ô diabo imundo, a culpa é de Satanás, é o devorador que está na minha casa, não sai da casa, vou orar para esse infeliz sair. Queridos, e nem sempre é o devorador. Muitos o devorador não chega nem perto, porque ele é tão desorganizado que nem precisa ele chegar perto. Então, muitas das vezes, as situações, os conflitos, os problemas da nossa casa são causados por nós mesmos. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, principalmente para casais, porque eu tenho certeza que tanto o homem como a mulher, muitas das vezes, ele tem uma construção, um entendimento de finanças na sua base familiar, com seus pais e sua mãe, diferente um do outro. E quando se casam, são duas mentes, duas mentalidades diferentes, dois entendimentos de como tratar com o dinheiro diferente, e isso muitas das vezes vai causar conflito. Eu lembro muito quando eu estava romanceado, e para mim isso foi um privilégio muito grande. Por isso que eu gosto muito de falar sobre esse tema, e eu sei que a maioria dos problemas é causado pela falta de alinhamento e a falta de comunicação, porque Deus ele nos deu graça, e através do meu relacionamento com a minha esposa, para vocês entenderem um pouco, nós nos conhecemos em 2015, e ela é sul-mato-grossense, a 3.300 quilômetros de distância daqui do nosso Ceará. Então, quando nós nos relacionamos e iniciamos o romance real, nós passamos 1 ano e 10 meses até casar. E nesse 1 ano e 10 meses nós só nos encontramos 4 vezes. E passamos 1 ano sem se ver, somente se comunicando pelo zap da vida. Mas, para mim, eu considero isso um privilégio muito grande, porque através dessa boa comunicação que nós tivemos, desse bom relacionamento que foi construído, hoje o nosso casamento nessa área, ele é excepcional. Claro que em alguns momentos tem aquela falta de comunicação, aqueles contratempos, sim. Temos ainda que melhorar? Com certeza. Mas eu creio que nós estamos muito à frente de muitos relacionamentos devido a essa construção que foi no início. Por isso que eu gosto muito de falar nessa área. E eu falo para você, é muito importante você ter esse alinhamento junto com o seu cônjuge e essa boa comunicação para que as coisas possam fluir. Essa unidade é que vai fazer a diferença na vida de vocês. E nós nos relacionamos, como eu falei, assim, 1 ano e 10 meses, depois casamos. Ela veio aqui para o Ceará, nós casamos em janeiro de 2017, de 14, se eu não me engano, né, amor? Olha aí, pode esquecer a data não, senão apanha em casa, né? Dia 14 de janeiro, está chegando agora, já tenho que pensar o que é que eu vou fazer, dia 14 de janeiro, meu Deus do céu. E está bem pertinho, e dia 14 agora vamos fazer 9 anos, né? Então, quando nós casamos, o meu entendimento na área financeira era um e o dela era totalmente outro. A construção que eu tive, a educação, o direcionamento na área de finanças foi um e o dela foi outro. Então, quando se junta, pode acontecer de dar possíveis problemas dentro do relacionamento. Mas aí é onde eu falo, a boa comunicação e alguns pilares que nós vamos citar aqui hoje vai fazer a diferença. Por isso que o tema hoje desse encontro são pilares para uma vida financeira saudável a 2. Então, se você anotar, infelizmente eu não tive tempo de fazer os slides, mas se você anotar esses pilares que vamos fazer aqui, eu tenho certeza absoluta que o relacionamento a 2 de você, suas finanças, sua boa comunicação, tudo vai melhorar. Então, queridos, tome nota aí. Vamos primeiro para o texto, o que diz a palavra de Deus. Queria que você, se quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, fique à vontade. Se puder, tome nota, porque quando você anota, você pode ruminar em casa, aprender, ler novamente e
ajuda o seu cérebro a lembrar. Então, faça a anotação. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Isso é um versículo muito conhecido. Lá em Eclesiastes fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amados, a gente já cuida de pessoas desde 2012. E a gente usa muito esse versículo, principalmente na nossa igreja, quando se trata de discipulado. Eu acredito que alguns aqui, se fazem parte dessa igreja, já são discipulados, já são acompanhados. E isso é muito importante, porque, como diz a palavra, é importante que sejam dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então a gente trabalha muito esse versículo sobre discipulado, ser um bom discípulo, ter um discipulador, ter uma prestação de contas que vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa: independente de quem seja o seu discipulado aqui dentro da igreja, se você tiver um discipulador, quem seja seu discípulo também, o seu primeiro discipulador, depois do Espírito Santo, é seu cônjuge. Não adianta nada você estar casado e achar que qualquer situação, eu vou contar ali para o meu discipulador, O primeiro discipulador, a primeira pessoa que você tem que conversar é o seu cônjuge. Antes vem o Espírito Santo, né? Você conversa com ele, ora, Senhor, está acontecendo isso e tal, você já vai ter um direcionamento, depois você conversa com o seu Espírito Santo. Porque pode ter certeza, o seu cônjuge, ele vai te conhecer muito mais do que até o seu pastor. Porque tem relacionamento direto, íntimo. Então, assim, nós precisamos entender e, principalmente, aceitar a repreensão. Porque muitos de nós aqui não temos esse entendimento e achamos que temos um inimigo dentro de casa. E quando o nosso cônjuge começa a dar uma repreensão, a brigar porque nós esquecemos a toalha ou a blusa em cima das cadeiras. Aconteceu muito isso comigo. Primeira coisa que a gente faz é o quê? E tu? Que deixa isso bolando também? E tu? Que está com isso, aquilo, outro desarrumado? Nós não abrimos o nosso coração para aceitar uma repreensão. Queridos, com muito amor e carinho, por mais que muitas das vezes o seu cônjuge fale algo e ele também não seja autoridade naquele assunto, rebater não adianta. A primeira reação que você tem que ter é dizer: amém, me perdoe. Vou corrigir aqui a minha falha. Você corrige, aí depois, em um momento oportuno, que ele ou ela também fizer algo, você diz, com muito amor e carinho: amor, olha, veja isso aqui também, vê esse closet aqui desarrumado, olha a cama desarrumada, olha a casa aí, a pia toda suja, né? Eu estou mudando, então me ajuda também. Então, assim, amados, rebater não ajuda em nada na comunicação. Então, precisamos partir desse princípio de que seu cônjuge é logo seu primeiro discipulador, e abra o seu coração para realmente receber. Se você não abrir seu coração para receber, teremos muitos problemas, principalmente na área de finanças. Uma vez eu vi na verdade foi minha esposa que me contou, o pastor Josué Gonçalves citou uma frase que a gente guarda muito no nosso coração, que diz que nós temos a esposa ou o marido que construímos. Então, muitas das vezes, e aí vem uma outra palavra do meu amado pastor, Jean, que ele diz assim, que nós não podemos reclamar daquilo que toleramos. Então, muitas das vezes, nós toleramos comportamentos errados e depois, lá na frente, vamos querer reclamar. Então, por isso que nós precisamos construir esse bom relacionamento, construir o caráter, moldar o caráter do nosso cônjuge. Sabemos que não é fácil, porque muitas das vezes ele vem de uma cultura, ele vem de uma educação totalmente diferente, mas faz parte de um princípio. E quando nós somos sábios o suficiente, assim como diz a palavra de Deus, de amar essa repreensão, nós não precisamos quebrar a cara, mas aprendemos muito com os erros dos outros. Então, eu queria que nós partíssemos desse princípio para que pudéssemos entrar nos pilares, para que a nossa vida financeira, o nosso lar, ele seja totalmente transformado, tá? Então, se o casal quer viver
a plenitude das promessas de Deus, ele precisa aprender a andar junto, falar com sabedoria e administrar com fidelidade. Então, se eu e você quisermos toda a plenitude das promessas que a palavra de Deus tem para mim e para você, precisamos ter unidade. Precisamos obedecer a palavra e os princípios que tem aqui. Porque muitas das vezes nós queremos sim as promessas. Nós queremos um lar saudável, nós queremos uma esposa sábia, como a de Provérbios 31, mas somos um marido turrão. Então, assim, se queremos as promessas, precisamos ter unidade e obedecer o que a palavra e os princípios de Deus fala para mim e para você. Amém, amados? Estão entendendo? Vamos lá. Também, antes de entrar nos pilares, só para que a gente possa entender, muitas das vezes dentro do relacionamento não é só a falta de dinheiro que traz problema, não. O excesso de dinheiro também traz, viu? Podem ver aí muitos relacionamentos que tem. As pessoas são bem de vida, mas o que dá de problema, divórcio na justiça e milhões de pedidos de advogado entre um e outro, é só dor de cabeça. Mas vamos lá. Importante ressaltar. Unidade é um princípio espiritual, não apenas emocional. Deus nunca trabalha com divisão. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, um versículo também muito conhecido, diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, amados, quando se fala de uma só carne, as finanças também estão envolvidas. Então, se somos uma só carne, não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. Existe o nosso dinheiro. E aí que começa a confusão. Não é verdade? Porque muitas das vezes o homem ganha mais, ou a mulher ganha mais, só um trabalha, e aí começa a falta de comunicação e os problemas começam a surgir. Mas, queridos, volto ao que eu falei antes. Se você quer viver a plenitude das promessas de Deus, você precisa entender e cumprir os princípios da palavra de Deus. Se a própria palavra diz, se o próprio Senhor diz que nós somos uma só carne, então o que é meu é dela, o que é dela é meu. As finanças são uma só. Não tem como dividir. Eu vou estar trazendo aqui algumas dicas também de como tentar trabalhar, de como tentar lhe ajudar nessa área. Mas você precisa partir desse princípio. Se você acha que é difícil fazer isso, foi difícil para mim também. Quando nós casamos, eu já tinha um pouco de educação financeira. A pobre da minha esposa, era um pouquinho difícil. Lá eu falar dela aqui. Meu Deus do céu. Mas quando nós casamos, queridos, eu venho já de uma família também desorganizada. Por isso que eu falei que é muita graça de Deus na minha vida. Porque eu não tive referência de casal. Eu não tive referência de relacionamento na minha casa. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Meu pai era alcoólatra. Meu pai batia na minha mãe. Eles divorciaram, eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, para mim foi uma infância muito conturbada. E nós tivemos muitos problemas financeiros porque o pai saiu de casa. Então, ficou só minha mãe, que era assalariada. Então, você imagina uma mãe com 2 filhos, né, criar 2 filhos com um salário mínimo. Graças a Deus, a família do meu pai ajudava um pouco, mas meu pai não. Então, eu tive uma criação muito difícil. Mas Deus me deu graça para que, quando eu conheci Jesus, o que a palavra diz? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu conheci Jesus, eu descobri que existia um relacionamento, que existia um casamento. Porque, para mim, casamento, como o povo fala, era uma instituição falida. E quando eu vi a referência de casamento dos meus pastores, eu disse, meu Deus, isso existe. E aí eu descobri o que era um casamento saudável. Eu comecei a orar a Deus por isso, desejar isso, e comecei a estudar um pouco também na área de finanças, e Deus foi me dando graça. Então, aonde a minha família errou na minha criação, eu tentei corrigir isso. E a Bruna também, ela teve uma família bem estruturada, totalmente diferente de mim. Os pais dela eram pastores de igreja, ainda é a mãe dela, o pai dela hoje está na glória, eram pastores da igreja batista, mas a família dela já foi totalmente diferente. Então, você pega uma criatura que não teve referência de família e une com a outra criatura que já teve referência.
Eu não tive nada de referências de educação financeira, mas comecei a construir. Ela já não teve. Então, quando a gente se une, pode dar problema. Mas é aí onde Deus derramou graça. E a gente começou a trabalhar junto até chegarmos no patamar onde estamos. E eu vou falar um pouco mais para vocês entenderem melhor. Mas, assim, quando nós estávamos no Romance Real, eu lembro que, quando eu viajei a primeira vez para Campo Grande, eu já tinha falado com o pai dela por telefone, o pai dela perguntou como é que seria a parte do casamento, né? E aí eu disse, olha, é o senhor que decide. O senhor, ele estava abençoando, né? Aí ele disse, não, por mim o casamento tem que ser aqui em Campo Grande. Aí eu disse, não tem problema. Aí ele disse, olha, a Bruna já me falou que você está construindo a casa, está tendo a despesa lá na construção e tal. Aí eu disse, Aí eu falei, olha, só que eu não tenho condições de arcar com o casamento. Aí ele, não, isso aí né? Ele falou, isso eu arco, pode deixar. Aí eu digo, oh, glória a Deus, maravilha, né? Então, assim, ele já ia arcar com buffet, com tudo lá, e eu ia me preocupar só com a casa. E aí eu viajei para Campo Grande, lá, né? Passei acho que uma semana e meia lá, para poder a gente organizar muitas coisas. Aí voltei para o Ceará e depois fui para Campo Grande de novo, já para casar. Mas quando eu fui a primeira vez, eu já conversava muito com ela, como eu falei para vocês, a gente tinha uma boa comunicação, mas eu quis me aprofundar nessa área de finanças. E aí ela trabalhava, minha esposa é fisioterapeuta. Hoje ela não atua mais como fisioterapeuta, mas ela, na época, atuava como fisioterapeuta, trabalhava numa clínica, ela era igual o Julius, né? Tinha 2 empregos. Ela trabalhava na clínica de fisioterapia e fazia os atendimentos lá, e quando saía, fazia atendimentos domiciliares. E eu quis entender como que estava a situação das finanças dela. E assim, aos poucos, nós já estávamos no Romance, era o momento ideal para poder conversar. E na minha cabeça eu pensei o quê? Vou tentar logo agora. Se não der certo é porque não é de Deus. Então, comecei ali a aprofundar, tal, conversar com ela. E aí eu disse, amor, me fala uma coisa. Tu sabe quanto que tu ganha? Ela, não. Como é que estão tuas dívidas? Sabe quanto que tu gasta? Ela, não. E aí, nesse momento, eu lembro que a gente estava indo para o supermercado e eu disse, o momento é agora. A gente parou no estacionamento, pegou um papel e caneta e eu comecei a fazer um levantamento com ela. Eu disse, olha, nós estamos prestes a casar, então a gente precisa alinhar isso. Tem que ser uma só carne, uma só finanças. Então, eu estou casando contigo, eu quero saber se tu deve muita coisa, né? Então, vamos lá ver. Esse carro aqui que nós estamos andando que é teu, como é que está a situação? Ela, ó, comprei financiado, todinho. Tu já pagou quanto? Não sei não, quem sabe é meu pai. Aí eu, misericórdia. Aí vamos lá, eu fiz o levantamento todinho. Para resumo, gente, dessa parte dela, quando eu fiz o levantamento com ela, na época, isso em 2016, eu disse assim, amor, olha, tu ganha aqui mais ou menos uns 6 a 7 mil reais por mês. Ela, isso tudo? Ó, bem antes da pandemia, né, gente? O valor era bom, né? As coisas eram um pouquinho mais baratas, né? Aí eu digo, amor, isso tudo, 6 mil. Aí eu disse assim, e esse dinheiro vai para onde? Ela, não sei. Aí depois eu descobri, bolsa, sandália, roupa. E aí eu disse, amor, vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui, né? Vamos ver as dívidas. Aí fiz o levantamento das dívidas com ela e tal. E aí, gente, para encurtar a história, o pai dela também sabia que ela ganhava bem. E aí o pai dela foi esperto, né? Em off lá com ela, tipo assim, eu só pago até aqui, o resto tu se vira. E aí quando e ela me contou isso, eu disse assim, agora vamos ter que organizar tuas finanças mesmo, porque quem vai pagar é tu, porque eu não vou não. E aí comecei a organizar as finanças dela e assim, poucos meses, foi 2 meses, amor? 4 meses, em 4 meses, ela conseguiu levantar aí bem uns 16 mil reais e conseguiu arcar com as despesas do casamento. E casamos. E depois que nós casamos, nós tivemos assim algumas dificuldades ainda na área de finanças. Um pouco mais lá na frente. Mas nós já tínhamos entendimento, a gente já sabia o custo dela de vida. Mas por que nós tivemos um pouco de dificuldade depois? Porque ela saiu de um salário de 6 mil e tantos reais por mês para chegar no Ceará e ficar desempregada. E aí chegamos à segunda parte do desafio. Mas essa segunda parte do desafio eu conto para vocês um pouquinho mais na frente. Mas é para vocês entenderem o quanto que a gente precisa ter alinhamento
e ter uma unidade nessa área. Porque se nós não tivéssemos tido aquela conversa no estacionamento daquele supermercado, talvez até para casar já tivesse começado os problemas. Porque o pai dela já tinha fechado a cota. Ele disse, só chego até aqui. Se ela não tivesse organizado e não tivesse dinheiro, ia sobrar para quem? Para mim. Aí já ia começar aquela situação. Era uma coisa, agora já não é. Me diz uma coisa, depois já vai atrapalhar aqui. Então a gente já ia começar a ter alguns contratempos. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Então, queridos, pode ser que no seu relacionamento, um dos dois ele tenha mais facilidade nessa área de finanças. Pode ser a esposa. A Bíblia fala que a esposa ela é sábia. Então, muitas das esposas têm sabedoria em atuar nessa área. Não faz vergonha nenhum para o homem permitir com que a esposa administre, sabendo que quem bate o martelo é o cabeça da casa. O homem é o cabeça. Então, a mulher ela tem que ser sábia o suficiente para gerir as finanças, mas tudo em unidade, em parceria. Dizer assim, olha, filho, olha, amor, a gente consegue fazer isso? O que você acha de fazer isso? Vamos fazer isso? Gente, na Bíblia tem até exemplos. Acho que a 2 Reis, não vou lembrar agora se é 2 Reis 2, 2 Reis 4, que uma mulher rica vai receber o profeta Elias em casa e ela prepara um quarto para ele. Eu não sei se vocês lembram da história, mas naquele momento ela consulta quem? O esposo, que já era um pobre, um velho, que estava talvez quase acamado, porque a Bíblia fala que eles não tinham filhos, porque o marido já era bem velho, mas ela, por ser uma mulher sábia, antes de construir o quarto, o que ela fez? O que você acha de nós fazermos um quarto para o homem de Deus? Então, por que com a gente é diferente? Então, assim, se for a mulher que tem sabedoria, glória a Deus, o que falta o homem fazer? Estuda um pouco sobre o assunto, aprende mais sobre o assunto. E se for o homem que tem mais entendimento ali dessa área, glória a Deus por isso também. Mas a mulher não pode deixar de participar desse relacionamento, dessas tomadas de decisões, porque é uma coisa que nós aprendemos muito, amados. Talvez até minha esposa, vou ver se eu dou um espaço aqui para ela comentar um pouco. Ela vai falar também da transformação nessa área da vida dela e como hoje ela lidar com as finanças. Então é muito importante os dois estarem participando de todas as tomadas de decisões. E se tiver um filho mais velho, que faça parte também, os 3, 4 ou 5, que todos estejam envolvidos nessa tomada de decisão. Beleza, gente? Então vamos lá para os pilares. Eu queria falar alguns pilares para nós termos essa vida financeira saudável. Dois. O primeiro, claro, o que eu já estou falando muito, é a boa comunicação. Então, precisamos de transparência total, evitar a infidelidade financeira, esconder dívidas, compras. Se você esconde dívidas, esconde compras da Shopee, da AliExpress, isso vai trazer desconfiança. De repente chega o cara lá, Mercado Livre, e aí você diz, rapaz, que é isso? Eu não comprei nada. Olha logo para a esposa. Shopee também chegando, Correio chegando. Meu irmão, da onde que vem tanta coisa? Né, amor? Nós conversamos também muito sobre isso. Então, gente, compras em desacordo, compras escondidas, dívidas no cartão escondida. Nós, infelizmente, conhecemos pessoas que, às vezes, chegam para a minha esposa, amiga dela, né, e dizem assim, mulher, compra aquele negócio para mim, mas assim, tu compra no teu cartão, ou tu compra aí do jeito que der, daqui a 2 semanas eu te pago sem o marido saber. Aí eu digo, meu Deus, amor, não sei cúmplice desse negócio, não, pelo amor de Deus. Mas acontece muito. Nós vemos, essa pessoa não é da igreja, é nossa vizinha, tá? Ela, poxa, compra coisas escondidas do marido, sabe? Isso causa um desconforto e uma desconfiança muito grande. Então, assim, o primeiro ponto que nós precisamos evitar, né? Outra coisa, silêncio prolongado também é uma forma de atrapalhar a boa comunicação e, principalmente, é quase uma agressão para o relacionamento. Então, além de ter transparência total, tenha muito cuidado quando muitas das vezes você está chateado com o seu cônjuge, a primeira coisa que você faz é o quê? Fecha a cara, se cala e vai para o canto. Aí o marido pergunta, tá tudo bem? Tá. Aí você olha assim, tá tudo bem? Tá. Mas não tá. Então, a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:26,
Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, pelo amor de Deus, amados casais, se tem alguma coisa para resolver, resolva no dia. Não deixe para amanhã, porque quando você dorme, você acha que vai melhorar, não vai. Vai piorar. E 450 anos depois, a tua mulher ainda vai lembrar da situação. Então, não deixa para resolver outro dia. Resolve. Senta. Chama para conversar. Não importa qual é a situação, mas não deixa para depois. Não vai empurrando com a barriga, não. Para e resolve. Outra coisa que precisa ser ajustado para ter uma boa comunicação são porque as palavras, elas constroem ou destroem ambientes. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder de vida ou morte. E Provérbios 15, 1 fala que uma resposta branda desvia o furor. Amados, eu li um livro na época que eu estava no romance com a minha esposa, que é do pastor também, Josué Gonçalves, que fala casamento é uma viagem. E realmente é uma viagem muito boa. E é sensacional esse livro, eu já indico a você. Depois, se você quiser ler, Casamento é uma viagem, fica a dica. E nesse livro ele cita que existem palavras dentro de um relacionamento que jamais podem ser ditas. Uma palavra, depois que ela sai, ela não volta mais. E até você corrigir essa situação, ela leva muito tempo. Então, para ter uma boa comunicação, controle também esse leme da sua vida, que é a língua. Pense muito antes de falar. Já aconteceu, às vezes, por exemplo, de chegar uma compra da Shopee lá em casa, e eu dizia assim, meu Deus, amor, de novo. Às vezes eu, por impulso, pá! Aí ela ficava muito chateada. Hoje ela até entende um pouco, às vezes, o porquê disso. Mas eu também, às vezes, não tive o emocional equilibrado para segurar e não falar daquela forma. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento de que a língua ela tem poder de vida e de morte. Então, aquilo que nós falamos, ele vai abençoar ou amaldiçoar. Vai trazer problemas ou soluções para o nosso relacionamento. Então, eu peço muito aos amados, cuidado com o que falam. Pense bastante, congela ali, conta até 30. E não resolvam nada de cabeça quente. Para que nós possamos resolver e ter um relacionamento bem saudável, principalmente também na área de finanças, cabeça fria, esperar um pouco, esperar o melhor momento, orar a Deus, pedir orientação, pedir conselho e trazer ali para uma boa conversa e trazer uma solução. Nós, como casal, não temos que ser oponentes dentro de casa, e sim confidentes. Temos que deixar de se opor, de brigar, de ser um oponente do outro, para sermos bons confidentes, para conversarmos verdadeiramente um com o outro, se abrir o nosso coração. Assim como fazemos, às vezes, com o nosso pastor, com o nosso discipulador, por que não com o nosso cônjuge? Amém? Muito cuidado com as palavras, como eu falei, né? Então, esse, queridos, é o primeiro pilar. O segundo, estabelecer objetivos e priorizá-los juntos. Os objetivos que você vai construir dentro do seu relacionamento, sejam objetivos de curto, médio ou longo prazo, eles precisam ser objetivos construídos juntos e priorizados juntos. Quando se tem uma boa comunicação, fica fácil estabelecer objetivos e definir prioridades, fazendo com que se reduza muito os conflitos. Horrível coisa é quando um se organiza para um objetivo e o outro, por exemplo, estoura o cartão de crédito. Eu conheço casais que só o marido trabalhava, a esposa não trabalhava e já era um pouco sufocado. E a esposa, por uma graça de Deus, passou no concurso público, professora. Eita, professora, aí se tem alguém, acho que era professora do Estado, não lembro mais. Ganhava até bem, eu acho que ainda ganha bem, não sei se tão bem quanto merece, mas na época o salário estava até bom e eu cheguei para esse parente, na verdade, e disse, glória a Deus por isso, porque agora vai ser mais uma renda dentro de casa, vai ajudar. Queridos, ele tinha 3 cartões de crédito, hoje não tem mais nenhum. Quando a mulher começou a trabalhar, estouraram os delas e os 3 dele. Então, com despesa e dívida no SPC, Serasa, e aí vai, nome sujo em todo canto. Isso foi o quê? Totalmente falta de comunicação. Era o dinheiro dele e o dinheiro dela. Ela comprava o que queria, ele comprava o que queria.
Ele tinha um planejamento, ela tinha outro. Não construíram nada juntos. Eu conheço eles desde que eu tinha 18 anos, porque ele foi meu sócio no meu primeiro negócio. E, gente, de 18, hoje eu tenho 38 anos, ou seja, 20 anos depois, ele foi meu sócio, para vocês terem uma ideia, eu não tinha nada. Eu comecei a sociedade com ele somente com o ponto comercial que eu tinha. Todo o recurso foi ele que investiu e eu que botei para rodar. 20 anos depois, quando se fala de prosperidade financeira, eles estão no mesmo patamar com as mesmas dívidas. E Deus tem me honrado e a gente avançou e cresceu muito. Mas por quê? Falta de comunicação. Ainda hoje, ele não tem um bom relacionamento nessa área com a esposa. Que pena que eles não são da nossa igreja e não abrem o coração para poder ser tratado nessa área. Mas passa por um perrengue grande. Então, assim, estabeleça objetivos juntos e priorize. Uma sugestão que eu sempre dou para casais é criar uma lista de prioridades. Se você e seu cônjuge criar uma lista de prioridades simples, vocês vão pontuar, sei lá, 10 prioridades que vocês têm para 2026. Esse é um seminário tão importante que está no começo do ano, e todo começo do ano a gente diz, esse ano vai, esse ano eu mudo, esse ano eu saio das dívidas, esse ano eu perco essa barriga, esse ano eu vou para a academia. Sempre é assim, né? Então, começo do ano é o ano para fazer as mudanças. Então, crie uma lista de prioridade, talvez para 6 meses. Não precisa ser para o ano de 2026, porque às vezes a gente coloca prazos e metas longe demais e a gente não cumpre e se frustra. Então, depende muito da conversa que vocês vão ter. Mas se tiver um pouquinho de dificuldade, até junho, crie uma lista de prioridades. Quais são as prioridades financeiras para vocês em 6 meses? Um exemplo. Prioridade número 1, troca do carro. Prioridade número 2, viagem para conhecer a família, para visitar a família. Prioridade número 3, trocar o celular. Prioridade número 4, sei lá, comprar uma geladeira nova. Enfim. Prioridade número 5, fazer investimentos. Vocês vão ver de acordo com a necessidade de vocês, mas criem juntos. Por quê? Porque a partir do momento que vocês criam juntos e trabalham juntos, quando um pensar em sair, comprar outra coisa, pegar aquela palavra promoção, vai lembrar logo da lista de prioridades. Quando começar a passar ali as coisas da Shopee, os Black Friday da vida, vai lembrar da lista de prioridades. Então, assim, nem o homem vai agir por impulso e nem a mulher vai agir por impulso. Por quê? Existe uma lista a seguir. E essa lista vocês vão fazer junto, imprimir, pregar na geladeira, no quarto, no banheiro. Quando você estiver lá fazendo 2 assim, ó, bota de frente para a porta, assim, na parede, para ficar olhando assim, ó. Não olha para o celular, não. Fica ali, ó. Será que deu, hein? Será que deu? Tá. Entendeu? Então, assim, prega em todo canto, se for o caso, mas cria essa lista de prioridades. Vocês vão ver a mudança que vai ter na vida financeira de vocês. Porque vai ter unidade. Ninguém vai para um lado e outro para o outro. Seguindo ali, ó, o mesmo foco. Eu e a minha esposa, nós temos inúmeros exemplos de lista de prioridades, de unidade que nós tivemos, de alvo que nós fizemos, e até hoje o Senhor tem nos honrado e tem dado tudo certo. Mas é preciso disciplina, certo? Então, se vocês acham que ainda não tem, comece, façam um teste, paguem um preço, vocês vão ver a diferença que essa pequena decisão vai fazer na vida de vocês. Terceiro pilar, flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de adaptar gastos, investimentos e planejamento conforme mudanças na renda, imprevistos ou novas metas, sem comprometer a saúde financeira do relacionamento. A falta de comunicação nessa área e alinhamento é uma das principais causas de divórcio, como foi conversado aqui, tornando a flexibilidade uma ferramenta essencial para a longevidade e harmonia da relação. Então, queridos, ambos precisam ter um pouco de flexibilidade, porque assim, como eu falei, somos uma só carne. Então, quando se casa, morreu o eu. Não é agora, não é mais só para mim, não é só eu. Morreu, acabou. Se você quiser viver, então não case. Se você acha que as finanças é só sua, porque você trabalha mais, porque você trabalha fora, meu filho, não case.
finanças agora em conjunto. Então, morreu eu. Então, ambos precisam ter um pouco de flexibilidade. Quando se trata de flexibilidade, eu me lembro de uma ministração que eu vi há um tempo atrás, também, do pastor Lucinho Barreto. Ele estava até contando que lá em Belo Horizonte tem um estádio, né? Eu acho que é lá em Belo Horizonte, o estádio do Mineirão, que há muitos anos atrás, quando ele foi construído, as pessoas enchiam o estádio e o estádio balançava, 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 balançava e o povo com medo. Estádio lotado, balançando, balançando e o povo com medo. Foi preciso a prefeitura lançar uma nota dizendo, olha, o estádio balança mesmo, mas não vai cair não. É exatamente porque ele balança que não cai. Porque se ele não balançasse, fosse uma estrutura rígida, talvez se tem algum engenheiro aqui que vai entender isso, ela ia rachar e cair. Ele não cai justamente por conta da flexibilidade. Queridos, da mesma forma é o meu relacionamento e o seu. Se for um relacionamento rígido, se eu for uma pessoa dura, minha esposa for uma pessoa dura, ele vai cair, ele vai tombar. Precisamos de quê? De flexibilidade. E eu lembro muito que no nosso relacionamento nós tivemos que ser muito flexíveis, em várias áreas. Ela foi flexível quando eu comecei a conversar com ela sobre a área de financeira, começar a tratar isso, aquilo, outro. Quando nós casamos e viemos de Campo Grande para cá, a gente veio no carrinho dela. Quase ela se tornou viúva, porque capotamos o carro. Mas foi ela que vinha dirigindo, foi eu não, viu? Capotamos o carro, acabou o carro. E na época nós não tínhamos seguro. E eu digo, meu Deus, né? Que tanta coisa. E nós casamos e chegamos em casa, né? Tivemos que passar um bom tempo andando de Topic, consegui uma moto emprestada no trabalho. A gente andava numa motinha bem pequenininha, fazia a feira na moto. Gente, era só comédia. Minha esposa é levita também, aí ela levava o teclado para a igreja. Na moto, eu aqui, o negócio aqui atrás, e ela lá segurando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que está passando na cabeça dela? Vim lá de Campo Grande para cá, passar esse sofrimento desgramado aqui, né? Mas enfim, Deus foi abençoando, abençoando, e nós fizemos muitos alvos. Eu lembro que um dos nossos alvos, quando nós estávamos no evento lá na Paz Fortaleza, nós colocamos um quadro num quarto que nós temos lá, e nesse quarto nós tínhamos colocado os nossos alvos de longo prazo, que era fortalecer a empresa a qual eu estava começando, né? Construir mesmo a nossa empresa, era construir a empresa, constituir uma família com filho. Deixa eu ver se eu vou lembrar os 4 alvos. Esses 2. O terceiro era comprar um carro, né? Que a gente estava de motinha. E o nosso sonho não foi baixo, não. Era um SW4, viu? Igual a do pastor. Queríamos um SW4, que era sonho meu e sonho dela. Tinha mais algum, amor? Tinha um quarto, né? Hã? Ah, tá. E ter uma vida fitness, né? Tanto eu como ela. Ela, na época, quando nós casamos, a bichinha subia a escada lá de casa e ficava... Só a escada. A gente foi fazer a primeira corrida. Eu fiquei sabendo até que vai ter uma corrida aqui, né? Que maravilha. Que pena que eu não vou poder vir, porque no mesmo dia nós vamos estar em uma outra corrida lá em Guaramiranga. Mas a gente foi fazer a primeira corrida, minha esposa correu 20 metros, aí parou. Eu fui bom, amor? Excelente. Vamos, começa assim. 20 metros ela já estava cansando. Mas hoje corre 5 quilômetros. Né? Então, assim, esses eram o nosso propósito. E, gente, para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos tudo. E uma das flexibilidades, por exemplo, na nossa vida, foi quando a gente teve que vender o carro dos sonhos. A gente mal comprou, vamos vender. Aí eu disse assim, amor, vamos vender o carro. Aí ela, por quê? Aí eu digo, aí assim, a gente parou para conversar. Na época nós tínhamos planos de investimento e nós queríamos abrir a nossa academia de musculação. E abrimos, né? Aí, para a abertura da academia de musculação e não ficar devendo, a gente preferiu vender o carro porque era muito dinheiro parado. A gente já tinha 2 carros, então a gente preferiu vender a SW4 e ficou só com outro. E ela foi muito flexível. Ela disse, amor, assim, é um sonho nosso, a gente mal conquistou, mas se tiver de andar só em um carro, tiver de vender os 2, a gente voltar para aquela motinha, para a gente cumprir os nossos objetivos, que seja feito. Porque, queridos, Deus ele tem colocado muitas coisas no nosso coração, e uma delas é que nós venhamos, eu e minha esposa, trabalhar bem nessa área de finanças, para que nós nos tornemos não só empresários, mas principalmente investidores,
para a gente chegar a uma determinada idade, a gente parar totalmente de trabalhar e só viver de renda. E vivendo de renda, a gente pode vir para Itapipoca, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para qualquer canto e viver para a obra. E pregar o evangelho. E pastorear pessoas. Porque a gente não vai depender de recurso, não vai depender de igreja, não vai depender de nada, porque o nosso trabalho árduo ele já vai nos garantir. A gente quer chegar ao nível de, Senhor, já deu. Agora vamos só nos dedicar à obra. Então esse é um dos nossos grandes objetivos. E nós cremos que esse pequeno que está ali vai ser muito usado pelo Senhor. E nós queremos também ter condições financeiras para abençoar a vida dele onde quer que ele esteja para fazer a obra de Deus. Então, assim, para todo esse trabalho, e muitas das vezes nós tivemos que ser flexíveis. Eu tive que ceder em algumas áreas, ela teve que ceder em outras. Às vezes a gente cede um pouco o conforto para poder continuar no propósito, mas isso é importantíssimo para o casal. E aí eu deixo essa dica e esse pilar de extrema importância para você. O quarto, determine como serão gerenciados os assuntos financeiros do dia a dia. Que você possa criar uma rotina de diálogo com seu cônjuge. Que não possa ser uma coisa, sair dessa conferência, se você já senta, põe as dívidas, faz tudo, e daqui a um mês, acabou. Não. Que possa ter uma rotina de diálogo sobre isso. Analisar as finanças, todo fim de mês, está dando certo, estamos batendo a meta, está ok, está evoluindo, o que a gente precisa melhorar? Gente, é tudo adaptável. Até criar uma cultura, precisa ter muita disciplina. Então, crie essa rotina, separe um valor, defina um valor entre vocês, a qual o cônjuge pode usar sem prestação de contas. Isso é muito importante também. Porque nem tudo também, vou comprar ali isso. Um bombom de chocolate. Amor, eu posso? Não precisa. Vocês organizam as finanças a tal ponto que vai chegar um determinado valor e você vai dizer, olha, amor, você consegue ficar com tanto para gastar por mês e eu com tanto para gastar por mês. Depois que a gente pagar tudo, a gente ainda tem esse valor aqui para gastar de qualquer forma. Então, assim, permitam com que isso aconteça, porque vai ser muito importante e evita muitas dores de cabeça. Então, vocês precisam ter essas duas disciplinas. A primeira, definir essa rotina de diálogo. E segundo, determinar um valor a qual o cônjuge pode gastar sem ter preocupação. Talvez nesse valor ele vai lhe presentear e assim vai. Então, defina isso. E o quinto e último, determine como serão tomadas as decisões em investimentos de longo prazo. Eu não sei se alguém que estava aqui participou da última vez que eu vim, que a gente falou um pouco sobre... A gente fez um seminário de finanças aqui, o título até era 120 dias para mudar sua vida financeira. E nós trabalhamos muito desde a área de como organizar a casa, organizar as dívidas, a sair das dívidas, a não entrar em dívidas. E a área de investimento também, que isso é de total importância, queridos. O casal, por favor, que nós não venhamos a depender somente das nossas aposentadorias no futuro, porque não vai dar legal. Então a gente precisa criar investimentos que possam ajudar a reforçar essa aposentadoria e até uma reserva de emergência. Porque muitas das vezes a gente está ali na correria do dia a dia, queima uma geladeira. E aí, se a sua vida financeira já está totalmente desorganizada, você vai ter que passar no cartão, às vezes o cartão está estourado, vai ter que pedir emprestado, porque ficar sem geladeira não dá. Então, assim, precisa ter uma reserva de emergência, precisa ter investimentos de médio, curto e longo prazo. Então, isso precisa ser definido com o casal. Às vezes, criar uma conta em conjunto pode ajudar. Vocês podem criar uma conta em conjunto só para investimentos de longo prazo e quem tem mais essa expertise na área vai começar a direcionar. Se não tem, o conteúdo na internet é cheio de informações, ou até o próprio gerente do seu banco ele pode lhe dar uma pequena luz, ou então depois participa de um seminário nosso de finanças que você vai aprender um pouquinho também, ou pede orientação ao pastor, que eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar. Ele não vai lhe dar o dinheiro não, mas ele vai lhe ajudar a você saber investir. Eu tenho certeza que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui nessa igreja também que estão aptos a isso. Então, assim, trabalhe nessa área, organize a casa e pense em investimento a longo prazo. Mas isso em conjunto, tá? Nada de forma separada. Esses dias eu conversando mesmo com a minha esposa, eu tenho até que finalizar essa aplicação. Coisa bem simples, gente. Vou até contar para vocês. Eu disse assim, amor,
a gente tem a gente aplica em ações, em outros investimentos a longo prazo, e eu disse assim, olha, tem 15 mil que está meio que eu posso tirar ali a qualquer momento. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 15 mil e aplicar num Tesouro Direto, que é uma boa oportunidade agora, para 2050. Ela, vixe, para 2050? Eu disse, porque a gente aplicando esses 15 mil, tipo assim, ele não vai fazer, no momento, tanta diferença nas nossas vidas, a gente esquece ele lá. Quando for em 2050, esses 15 mil se transformam em 217 mil, líquido, tirando todos os impostos. E ele pode servir para os estudos da criança, para a nossa aposentadoria, para inúmeras coisas. Somente 15 mil. Você vai dizer, não, mas 15 mil é muito dinheiro. Mas, sabe, se você se organizar um pouquinho, pega 15 mil, aplica ali, queridos, os juros compostos, ele faz algo extraordinário. Então, 15 mil hoje aplicado até 2050, ele vai render 217 mil, ou seja, 202 mil a mais na taxa do IPCA que estava pagando o Tesouro Direto até semana passada, se não tiver mudado. É simplesmente aplicar e esquecer. E às vezes 15 mil a gente gasta com tanta besteira, faz uma viagem, compra uma coisa que depois se acaba, troca de carro porque quer impressionar o vizinho, ou um familiar, enfim. Se você fizer uma pequena organização dessa e aplicar, você tem um retorno lá na frente muito grande, certo? Então a gente conversou, eu e ela disse assim, vamos aplicar. E eu tenho até que finalizar. Então, queridos, vocês precisam tomar essas decisões de investimento de longo prazo juntos. E, principalmente, quando se trata da área de investimento, eu aconselho muito a vocês, se possível, até pesquisar um pouco sobre o assunto, a trabalhar uma estratégia de vocês, eu brinco muito que eu chamo de DIL, despesa, investimento e lazer. Eu divido a nossa renda nessas 3 áreas. 60% do nosso recurso ele é para as despesas, para o nosso custo de vida. Então, nosso custo de vida ele só pode estar até 60% do que nós ganhamos. 30%, que é o I, eu faço investimento. Nós fazemos investimento, onde 10% nós investimos no reino, que são os nossos dízimos. Os outros 20%, a gente também investe no reino, às vezes como oferta, abençoando as pessoas, ou investimento também a curto, médio e longo prazo. E os 10% é lazer. Então fica 60, 30, 10, por isso que eu chamo de DIL, né? D-I-L, porque eu brinco com o DIL, porque o DIL evita muito bucho, né? Então, se você trabalha com o DIL, com certeza você vai evitar buchos. Então, trabalhe dessa forma. 60% da sua receita, trabalhe como o seu custo de vida. 30% investimentos e 10% como lazer. Você pode mudar esses valores, tá? Mas trabalhe o DIL. Como eu falei, você vai evitar esses buchos mesmo, sério, não estou brincando, não. Se você não consegue hoje que as suas despesas estejam a 60%, esteja 70%, 80%, só sobrou 20%, organiza, começa com esses 20%, nem que você invista 2%, 5%, mas comece. Você tem que começar, até a sua vida ir se organizando. No outro seminário, a gente deu muitas estratégias de como eliminar supérfluo, eliminar despesas, saber aonde existe o ladrão do seu dinheiro, diminuir pagamento de juros, financiamento, e assim vai. Você faz um estudo, faz um levantamento, você reduz até essa parte do investimento, ela aumentar um pouco, tá? Então, esse é o último pilar, né? Determine como serão tomadas as decisões em investimentos de longo prazo. E como eu falei, né? Quando nós casamos, eu e minha esposa, depois que estávamos casados, mesmo eu tendo aquela conversa com ela, nós tivemos muitos desafios. Porque ela saiu de um valor de 6 mil e poucos reais que ela ganhava por mês para nada. E aí, tipo assim, ela ficou meio que... Eu que fiquei sustentando. Aí, em poucos dias, a gente conseguiu um emprego para ela, mas um emprego que ganhava 2 mil reais. Então, assim, para uma pessoa que estava acostumada a ganhar 6, veio ganhar 2, num estado diferente, né? Então, assim, ela tinha algumas feridas na alma, assim como eu também tinha. Então, foi difícil no início a gente meio que se organizar. Tivemos, principalmente na hora que eu disse assim, amor, você precisa fazer uma reserva. Ela, como que com 2 mil eu vou fazer uma reserva? Eu vou passar fome, né? E aí eu disse, vai dar certo, né? Eu posso até convidá-la aqui para ela contar um pouco. Dá certo, amorzinho? Sim? Sobe aqui rapidinho. E aí foi bem legal, bem interessante. E por isso que eu aconselho muito a você a trabalhar isso em unidade, que Deus vai fazer mover muito no seu relacionamento.
Você vai falar também, filho? Não? Amém, boa noite, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Bruna. O Neto começou a contar aí uma parte do meu testemunho, né? Igual diz nosso pastor Jean. Quando a gente casou, eu vou tentar ser bem breve, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de detalhes. Eu vou tentar ser bem breve. Nesse quesito das finanças, para mim foi algo um pouco complicado, né? Como ele disse, eu trabalhava e fiquei recebendo menos, né? Isso que ele disse ele falou, amor, tu vai ter que guardar, né, uma parte do teu salário. E realmente eu disse, amor, vou passar fome. Sou um pouco dramática também. Amor, vou passar fome. Aí isso foi o primeiro mês, o segundo mês, né? Aí eu me lembro que chegou o mês de junho, que é o nosso aniversário, né? Aí esse mês eu não vou guardar. Aí ele, amor, tu já reservou? Não, amor, esse mês eu não vou reservar. Aí ele, por quê? Porque é o seu aniversário. Vou te dar um presente, né, de aniversário. Não vou reservar, porque eu vou comprar um presente para você. Aí ele, não, o meu presente vai ser você reservar o dinheiro. Né? E assim foi. E com o decorrer do passado tempo, eu comecei a mudar essa mentalidade. Eu li um livro que me ajudou muito. Queria até indicar, caso você tenha esse problema também na área das finanças, Dinheiro é Emocional, do Tiago Brunet. É um livro muito bom. E, através desse livro, eu me dei conta que eu carregava algumas feridas na minha alma. Como o Neto disse, eu era muito viciada em bolsas, né? Até hoje tenho muitas, mas já tratei isso, não compro mais. Mas eu comprava muitas bolsas, que era uma ferida que eu tinha na minha alma, inconscientemente, de um episódio que eu passei na faculdade. Né? Assim, meus pais tinham condições, mas assim, classe média. Né? Eu comecei a estudar, fazer faculdade numa faculdade particular. E assim, pessoas que tinham muito dinheiro, minhas amigas assim, com bolsas luxuosas, sempre bem vestidas. Porque eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Como ele disse, e lá a maioria das pessoas tem muitas fazendas, né? Tinham pessoas da minha faculdade que falavam assim, não, eu estou fazendo só para para ser formado, né? Não vou exercer, não, é só para eu ter uma profissão. E no meu caso, eu estava fazendo a faculdade porque eu precisava ajudar a minha família, né? E eu fiquei com essa ferida. Aí, uma vez, para ser bem breve, uma amiga, né, uma colega minha, fez uma brincadeira, né? Porque eu estava com uma bolsa um pouquinho antiga, que era da minha mãe, né? E minha mãe estava me emprestando. E ela, menina, a mulher, essa tua bolsa está muito velha. Aí as outras meninas começaram a rir. Então, isso, para mim, foi algo muito triste. E eu também não podia compartilhar com os meus pais, porque assim, a faculdade particular já era com muito sacrifício que eles pagavam. Então, eu chegar em casa e dizer, mãe, pai, me chateei, né, porque a minha bolsa, né, tá velha. Então, era algo assim que eu não compartilhei com eles, porque eu vi que não ia edificar. Tentei ali continuar meus estudos com algumas chacotas, algumas coisas referente a isso. Enfim, e ficou essa ferida. Né? E quando eu li esse livro, o Senhor ministrou ao meu coração. Né? E eu fiz vários propósitos. Ocorreu um ano que eu fiz um propósito com Deus, né, de ficar 1 ano sem comprar nada. Eu não comprei nada, sem ser o básico, né, as coisas de higiene, mas fiquei sem comprar nada durante 1 ano. Né? Fiz esse propósito com o Senhor para que o meu coração fosse mudado, que a minha visão fosse mudada em relação às finanças. E depois que eu comecei a trabalhar, né, eu consegui um outro emprego. Eu trabalhava numa empresa de home care. E aí, como toda a nossa vida já estava estruturada com esse meu salário, quando eu comecei a ganhar mais, o Neto me deu a sugestão. Né? E algo muito interessante, ele nunca impôs, você vai ter que fazer isso. Ele sempre falava, amor, você não acha que seria melhor se você fizesse desse jeito? Né? E aí ele me fez essa proposta, por que é que você não pega esse dinheiro, já que é um dinheiro que você não estava contando, e você reserva esse outro salário todo? E aí, assim, eu fiz. Aí comecei a reservar esse dinheiro, né? E ele falou, futuramente a gente vê o que a gente vai fazer. E nisso, foi bem no período que a gente estava começando a nossa primeira empresa, e eu engravidei.
Aí ele disse para mim, amor, tu pode pegar esse dinheiro e com esse dinheiro a gente vai comprar as coisas do bebê, né? Esse dinheiro que está reservado, a gente vai comprar as coisinhas dele, enquanto eu vou continuar aqui me dedicando na empresa, né? E assim a gente fez. E nós temos muitos testemunhos em relação a isso, de quanto Deus tem nos sustentado, né? Às vezes as pessoas olham, né? Podem olhar e falar, nossa, eles têm isso, têm aquilo, mas é o que eu sempre costumo dizer, tudo foi Deus. Tudo através da obediência e da unidade. Muitas vezes o que acontece nos lares é uma disputa, né? Uma disputa inconsciente. O marido quer ser mais que a esposa quer ser mais que o marido, uma luta inconsciente por causa dessas feridas. Assim como eu tinha essa ferida, as pessoas também trazem feridas da infância. Então, é muito importante você analisar, né, o que está no seu coração, o que é que você está levando para o seu casamento. E entender que o cônjuge, o seu esposo e a sua esposa é aquela pessoa que vai estar ali para somar, né? E essa parte que o Neto falou da venda da SW4, que era um sonho que a gente tinha, né, de ter esse carro. Nós ficamos com esse carro, acho que foi 10 meses. E a gente tinha um sonho maior por 2 anos. Eu não sei se ele vai falar mais à frente, mas por 2 anos e meio, a gente também juntou um recurso para a construção de uma academia, né, que era uma coisa, assim, um sonho que a gente tinha. E a gente já tinha um terreno na Mucunã, com os pontos comerciais, e primeiro a gente começou assim, vamos construir para alugar? E aí o pessoal que procurava a gente não era assim do padrão que a gente queria, né? A gente queria, não, vamos colocar uma academia legal, porque os nossos amigos que moravam na Mucunã sempre reclamavam que não tinha uma academia legal lá. Aí a gente ficou naquela, e o pessoal que vinha olhar, a gente, não. Aí um dia a gente orou, né? Colocou diante de Deus, e a gente, não, a gente que vai abrir essa academia. E a gente foi com a cara e com a coragem. Aí, algo que aconteceu mais comigo, porque eu tive que tomar uma decisão de sair do meu emprego. Depois que eu tive o Anthony, que eu estava trabalhando nessa empresa de home care, o meu chefe me chamou para ser coordenadora, né? Ele falou, ó, como você está com o bebezinho agora, eu posso te chamar para você coordenar as equipes. Daí eu coordenava físio, fono, TO, e era um emprego muito legal, era um emprego muito bom. E eu tive que abrir mão disso para conseguir me dedicar, né, para a gente sonhar esse sonho, tirar esse sonho do papel. E Deus fez assim, em 2025, em maio de 2025, nós inauguramos a nossa academia. Então, quando vocês forem para Maracanaú, quiserem fazer uma aula lá, para conhecer, estão convidados, fica na Mucunã. E assim, gente, foi um sonho que Deus realizou, mas tudo através da obediência, né? A unidade da gente trabalhar junto, não ver a competição um outro, mas ver que um pode crescer com a ajuda do outro. Amém? Amém, gente. Então, assim, para vocês verem o poder da unidade, né? E quando estamos unidos, a palavra de Deus diz o quê? Que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Então, quando nós estamos trabalhando em unidade, Deus ele abençoa em todas as áreas, né? Então, mudou o nosso caráter, mudou a nossa vida, nos prosperou de tal forma que a gente só tem mesmo a agradecer. Logo eu, que vim de uma família totalmente estruturada, sem condições financeiras, a minha esposa também veio nessas situações difíceis, que também a vida dela não foi fácil. A gente hoje nós conseguimos ter um relacionamento saudável, um relacionamento bem estruturado. Não estou aqui querendo glórias para mim, mas nesses 9 anos de casado, eu acredito que nós nunca dormimos brigados. Às vezes a gente tem uma chateação ali um com o outro, mas a gente resolve tudo ali, vai conversar, se entende. E para a honra e glória do Senhor, Deus só tem abençoado e nos feito sonhar muito mais. E hoje eu posso garantir para vocês que eu vivo algo que eu nunca imaginei que eu ia viver, né? Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Mas que eu não sei como está a situação do relacionamento de vocês, mas tudo pode ser feito novo. Então, que vocês possam trazer Jesus para o relacionamento de vocês, trabalhar em todas as áreas o que diz a palavra de Deus,
que eu tenho certeza que muitos frutos serão colhidos, e frutos permanentes. Eu tenho certeza que a geração de vocês, os filhos de vocês, vão ser uma geração abençoada. E as dificuldades que vocês passaram, não vai ser preciso os filhos passar, né? Muito pelo contrário, vocês vão enviá-los como flechas, e eles vão fazer algo muito além, né? Antes de nós termos esse lindão aí, nós estávamos um pouco em crise, no sentido de se a gente ia ter um filho ou não. Não porque a gente não quisesse, mas devido a tanto problema nesse mundo, né? Um mundo muito violento. Eu também sou policial civil, vejo o ruim da sociedade todos os dias, lidou com pessoas de todos os níveis, às vezes participava de escutas telefônicas que eu escutava só barbaridades, e eu ficava pensando, como que eu vou colocar um filho num mundo desse, perdido? Tanto que é uma das coisas que eu sempre digo ao meu pastor, eu digo assim, rapaz, eu preciso orar muito e pedir muito a Deus, amor ao próximo, porque eu vejo tanta ruindade que eu posso olhar para a humanidade e dizer, não tem mais jeito. Eu posso olhar para as pessoas e dizer, não dá mais, porque é muita ruindade. Enfim, e aí a gente ficava, poxa, vamos ter filho, não vamos, vamos ter filho, não vamos. E Deus nos deu esse discernimento, Deus falou o fundo do nosso coração e disse assim, olha, esse menino, ele vai fazer a diferença nessa nação. Então não tenham medo, porque é o Senhor quem vai conduzi-lo para onde ele for. Então nós temos certeza hoje absoluta do grande propósito que Deus tem na vida dele. Até porque, para vocês terem uma ideia, quando a Bruna engravidou, nos primeiros 3 meses nós não contamos para ninguém, porque eu acho que vocês sabem, as mulheres principalmente, que nos 3 primeiros meses existe um risco muito grande, principalmente na primeira gravidez. E como a gente estava com medo, porque era sempre um sonho da minha mãe ter um neto, a gente estava com medo de contar para alguém, Deus o livre, né, ter algum problema, e a gente ia ficar com que cara? Então a gente passou 3 meses sem contar para ninguém. E minha esposa estava trabalhando, como ela era fisioterapeuta, ela coordenava a equipe, e às vezes ela ia fazer visitas domiciliar também para fazer um extra, atender o pessoal. E num dos atendimentos, ela já grávida, ela desmaiou. Meio que passou mal ali, não sei se foi pressão, não lembro mais nem o que foi, acho que foi pressão, né, amor? E ela desmaiou na cama da mulher. E naquele momento, ela estava fazendo a fisioterapia da mulher, desmaiou. E tinha uma cuidadora, que é aquelas pessoas que ficam com o idoso, né, da casa. E essa cuidadora era uma pessoa de dentro da igreja. Não da nossa igreja, era de uma outra igreja, mas era uma cristã. E aí ela foi acudir minha esposa, começou a acudir, tal. Quando ela terminou de acudir a minha esposa, a mulher disse assim, você sabia que você está grávida? E ela olhou assim e disse, eu sei. Pois Deus me revelou e disse que não se preocupe, porque é Ele quem está cuidando. E esse menino vai ser um grande homem de Deus. E eu já sabia no meu íntimo que era um homem. Eu até falei para minha esposa, vai ser um homem. Nesse dia foi uma confirmação. A gente não tinha feito ainda o exame para saber qual era o sexo. E eu disse, vai ser um homem, porque Deus prometeu, é Ele quem vai cuidar e Deus tem um grande propósito na vida dele. Hoje ele é louco por bateria, acho que vai ser levita também, aí, missionário, enfim. Que Deus cuide e dê o direcionamento. Então, amados, isso é o poder da unidade e do que Deus pode fazer no relacionamento de vocês. Nós vamos encerrar por conta do horário, mas eu queria dizer para você o seguinte, que casamento, ele não é um palco de disputa, é um altar de aliança. Como eu falei no início, que você não seja oponente, mas sim confidente, né? Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Onde há boa comunicação, feridas são tratadas. Onde há fidelidade financeira, há descanso e há provisão. O Espírito Santo não unge a desorganização. Ele fortalece quem decide viver segundo os seus princípios. Então, primeiro, avaliem se vocês estão caminhando juntos ou apenas morando sobre o mesmo teto. Isso é importantíssimo fazer essa reflexão. Avaliem se vocês só estão sobre o mesmo teto ou se realmente estão juntos. Segundo, revisem a forma como vocês têm se comunicado. As palavras, elas têm sido pontes ou muros? Terceiro, conversem sobre finanças com transparência, porque oração sem planejamento é presunção espiritual. Não adianta nada você querer orar, pedir para que Deus prospere o seu lar, prospere a sua casa, se você tem uma casa dividida. Não adianta nada você pedir para que Deus derrame milagres, se você não é transparente, se você não tem unidade com o seu cônjuge. Então,
Estabeleça esses momentos regulares de diálogo. E por último, muitos casais pedem avivamento no lar, mas não querem disciplina. O avivamento ele começa com arrependimento, com alinhamento e obediência à palavra de Deus e de seus princípios. Então o desejo do meu coração realmente é que vocês possam sair daqui uma só carne. Seja na área de finanças ou em todas as áreas. Abra o seu coração. Se tiver de pedir perdão, peça perdão. Coloque, as cartas na mesa. Ore ao Senhor se for o caso. Se pedir de uma ajuda, dependendo do que você vai confessar, for algo bem difícil, converse com seu pastor, converse com seu líder, peça conselhos. Mas assim, abra seu coração, traga arrependimento, traga alinhamento, tenha uma boa comunicação para realmente vocês viverem o melhor dessa terra. Porque em João 10:10 o Senhor diz que Ele vem para dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela é aqui. Não é na glória, não. É aqui. Na glória nós teremos. Mas Ele vem para dar vida e vida em abundância aqui. Mas cabe a cada um de nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. E mais uma vez eu oro, para que realmente você possa sair daqui edificado, que a sua mente possa ser moldada e transformada, mas que principalmente você tenha zelo e disciplina para aplicar não só tudo que eu falei aqui, porque tem muito mais, mas tudo que diz a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo de usar, ouça sua esposa, que ela é sábia, ouça seu marido também, esposa, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais, e essa igreja aqui ela vai ser pequena para a quantidade de bênçãos que vai vir sobre a vida de vocês, e eu tenho certeza em nome de Jesus que Itapipoca não vai ser a mesma, porque vão ter aqui muitos casais transformados e uma só carne para poder avançar no reino e implantar o reino do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês.